Pronto, vamos então dar sequência com a doutora Maria de Sameiro. Bom, eu creio que poderíamos ficar com um bocadinho mais de luz na sala. Acho que o Sr. João lá em cima não me ouve. Um pouco mais de luz, Sr. João. Um pouco mais de luz, se faz favor. Bom, apesar de eu vir ali da extrema esquerda da mesa, eu espero ao menos controlar melhor o tempo e não estar o vocabulário. Isso não sei, eu tenho um ar muito bem comportado, mas não sou tanto quanto pareço. Ora bem, eu espero que não pensem mal de mim com os diapositivos a seguir a este retoma o resumo e lembra só aquelas duas questões que estão destacadas em negrito no final e que são aquelas que vão orientar um conjunto de digressões, digamos assim, que vou fazer em torno da questão das metas curriculares e, em particular, do domínio da educação literária. Nós teremos outra intervenção sobre metas curriculares. Eu vou apenas restringir-me a questões relacionadas com a educação literária. E a este propósito, aquilo que vos vou mostrar a seguir, e não nos vamos deter demasiado nisso, tem que ver com os grandes objetivos que as metas curriculares definem em termos de educação literária, anualmente, e a partir dos quais propõem descritores de desempenho. Como nós vemos, são aspectos relacionados com o ouvir-ler, com o ler para apreciar, para ler em termos pessoais, para dizer e contar. Progressivamente, isto vai evoluindo para ler e interpretar, ler e escrever, aspectos relacionados com temas literários, para chegar depois, no 9º ano, à questão já de obras literárias organizadas em função de grandes marcos históricos e culturais. Eu gostava que nós começássemos a nossa reflexão em torno daquilo que ali surge a vermelho e que tem que ver com um dos descritores de desempenho que aparece apenas no domínio da educação literária no 8º ano, que é aquele EL 822.5. e que nos diz desenvolver projetos e circuitos de comunicação escrita. É a única menção a um contexto de leitura literária que tenha, digamos assim, alguma virtualidade para entender a leitura literária como um ato comunicativo. De resto, aquilo que nós encontramos como desempenhos a atingir parecem ser apenas os de ler o texto literário, ouvir ler o texto literário para o interpretar ou para associar a isso atividades eventuais de escrita. Este parece-me ser um problema particularmente grave e redutor na concepção da leitura literária. Na Fundação Gulbenkian, no repositório da revista Colóquio Letras, podem ler uma muito interessante comunicação que foi feita em Lisboa pelo professor Roman Jakobsen, no mesmo do tal conceito tão cheio de impossibilidades e de virtualidades, que é o conceito de literariedade, em que ele começa essa conferência dizendo que a poesia é um facto inelutável. E depois começa por elaborar em torno da circunstância de não haver nenhuma sociedade humana que não disponha de literatura, em particular de poesia. E isto faz-nos pensar, de certeza, que essas pessoas não produziram literatura para ler e interpretar textos, não é? Nós, há pouco tempo, assinalámos o dia de São João Batista, não é? E assinalámos, nesse caso, uma coisa que não é o mais frequente, quando se pensa no dia dos santos, que foi o dia do nascimento e não da morte. Mas nós sabemos muitas coisas sobre a morte de São João Batista. E a maior parte delas, algumas vêm do texto bíblico, mas a maior parte delas vêm dos textos literários que foram feitos a partir
desse episódio, dessas circunstâncias trágicas da morte dele e das personagens envolvidas na morte que ele conheceu, não é? E eu creio que se nós não percebermos esta questão, nós não conseguimos formar leitores literários, não conseguimos ser leitores literários de todo, porque as leituras não são significativas para nós. Perdoem-me o prosaico da analogia, mas se calhar a maior parte de nós tem carta de condução. Nós não sabemos absolutamente nada de mecânica, mas o carro anda. E não estamos interessados em saber dessa mecânica, não é? Portanto, se nós temos um sistema educativo que é, felizmente, universal, nós não queremos formar críticos literários. Embora eu também não esteja de todo a defender, e já vou particularizar isso, que nós não precisamos de conhecer características específicas do texto literário e que não precisemos até de refletir sobre algum do conhecimento elaborado em torno do texto literário. Não é? Agora, a nossa relação com a leitura não passa por aqui, necessariamente. Estou a lembrar-me de um outro texto que, se calhar, os mais velhos conhecem, os que vêm da área das literaturas, um texto lapidar do professor Jacinto Prato Coelho, intitulado Ao Contrário de Penélope, muito imbuído de estruturalismos, em que ele defende, por contraste com o que a Penélope fazia, o que o crítico literário deve fazer. E, portanto, em vez de construir para desmanchar para voltar a construir e, com isso, maravilhar-se com a criação literária inerente à produção do texto, não é? Ora, aquilo que eu vos queria passar neste curto tempo tem que ver com uma reflexão em torno daquilo que me parece que é essencial para que isto possa acontecer e que está arredado destas metas, até porque estas metas curriculares espelham muito das práticas mais tradicionais e mais quase que anacrónicas que têm sido feitas em torno da literatura e que nem sequer consideram muitas das coisas que têm acontecido relativamente à leitura literária, à relação dos leitores com os escritores, sendo que muita dessa aproximação tem sido feita pelas bibliotecas públicas e pelas bibliotecas escolares. Antes de nós avançarmos, gostava que nós considerássemos outro aspecto importante relativamente às metas curriculares. Ora, nós sabemos que só conseguimos ter prazer a ler se soubermos ler eficientemente. E uma das condições que nós temos para conseguir ler é sabermos fazer aquilo que nas metas aparece designado por monitorizar a compreensão, que é uma coisa limitada relativamente aos aspectos da metacompreensão leitora. Isto é, eu tenho que saber que se o carro me vai abaixo, para voltar à mesma analogia, ou bem que acabou a gasolina no depósito, ou bem que eu devia ter posto o pé na embreagem e esqueci-me, não é? E eu preciso perceber o que é que tenho que fazer para que ele volte a andar. Com a leitura passa-se exatamente a mesma coisa. Nós só conseguimos ser leitores eficientes se soubermos resolver os problemas que a leitura nos coloca, e a leitura coloca-nos problemas a vida inteira, por muito bons leitores que nós já sejamos. Conseguiremos sempre atingir um patamar em que essa nossa competência fica mais fragilizada. Ora, sobre este domínio, o que nós encontramos nas metas é absolutamente confrangedor, como já tiveram a oportunidade de ver no que ali está projetado, porque se passa pela questão de sublinhar frases não compreendidas, palavras desconhecidas, e pedir esclarecimentos aos professores, quanto muito aos colegas, mas sempre olhando para um leitor numa atitude particularmente passiva e como um depósito de informação que lhe vem de fora e que não é necessariamente desejada nem construída por si. E, portanto, isto continua ao longo, como nós estávamos a ver, do domínio da leitura escrita no primeiro ano, no segundo, no terceiro e no quarto. A partir do quarto ano não há qualquer referência a este descritor de desempenho de monitorizar a compreensão. Portanto, devemos nós depreender que ela é um dado adquirido, o que não é de todo verdade. Ora,
Uma das coisas que me parece que é absolutamente essencial refletir é que esta situação configura um eventual divórcio entre a vida do leitor e as práticas de leitura que são propostas pela escola, no sentido em que o leitor lê, o leitor muitas vezes escreve em determinados contextos e isso parece ser um mundo à parte daquele que ele encontra na escola, embora a escola o avalie relativamente à competência leitora. Nós todos temos alunos desde o primeiro ano de escolaridade, alguns deles logo no primeiro ano de escolaridade, com páginas no Facebook, onde interagem diariamente com muita gente. Não é? Eles fartam-se de ler e fartam-se de escrever. E a escola parece ignorar isto quando proíbe, por exemplo, o uso de telemóveis na sala de aula como fonte, como instrumento necessário à aprendizagem. Por outro lado, nós encontramos nas metas curriculares um peso muito grande dado à metalinguagem, como um exercício feito numa espécie de redoma, como um exercício totalmente ascético do leitor com o texto, esquecendo a complexidade da comunicação literária e os diferentes fatores que estão envolvidos nessa interação e que são aqueles fatores que são significativos para que as leituras de facto aconteçam, já que elas acontecem sempre historicamente situadas. E nós sabemos que quanto mais distante está de nós no tempo determinado texto literário, mais dificuldades ele levanta à leitura no nosso tempo, não é? Embora nós também saibamos que é muito difícil inventar um tema novo em literatura, o que é uma coisa que nos diz que continuamente ao longo do tempo as mesmas temáticas vão sendo recriadas de modos diversos, o que nos dá um manancial extraordinário de pontos de contacto cada vez mais próximos entre um texto que eventualmente faz parte do cânon literário escolar e as circunstâncias daquele aluno para ler aquele texto. Não é? Ora, é claro que todas estas questões que têm que ver com uma leitura de textos divorciada de um contexto comunicativo que seja significativo para o aluno, com a leitura de textos literários desprovida de estratégias explícitas de metacompreensão leitora, nos levantam enormes problemas para percebermos como é que daqui nasce um leitor autónomo, um leitor que toma a iniciativa de ler, que lê voluntariamente. Porque supostamente é tudo isso, é esse o leitor que nós queremos, independentemente dos resultados que tem nos exames. Se ele for autónomo, é muito mais provável que ele tenha bons resultados nos exames, não é? Mas isso significa competências. E nós muitas vezes caímos num discurso que não tem que ser necessariamente fácil, mas que às vezes é do prazer da leitura. Eu não quero estar aqui a repetir, porque como estou a encontrar muitas pessoas depois de já ter tido o prazer de participar neste encontro o ano passado, e algumas destas coisas eu já abordei o ano passado e não queria voltar a repetir. Ora, então, chegamos à questão que me parece ser uma questão central. Como é que a prática da leitura se torna, então, uma opção de vida significativa? E da leitura do texto literário em particular. Ora, uma das coisas que terão a oportunidade de ler melhor no PowerPoint quando o virem tem que ver com a área do universo literário, que tem que ver com este jogo, e aqui encontro esta interseção entre uma área que é de estudo e investigação, que parece ser aquela que está privilegiada nas nossas metas curriculares, e aspectos que têm a ver com o domínio do bem-estar do indivíduo, da relação pessoal do indivíduo com a leitura literária, que aqui nos aparece nesta interseção entre a instituição educativa e a terapia e o entretenimento. Eu não vou estar a amassar-vos com isto porque está pequenino, tem hiperligação para o documento, isto constitui uma fonte importante de informação porque se trata de um dicionário, eu já lá vou. Ora bem, então, é importante nós termos consciência, enquanto professores bibliotecários e enquanto professores de currículo de português, que independentemente do que as metas curriculares digam, e nós sabemos que as metas curriculares
não estabelecem balizas, não estabelecem balizas de avaliação e, portanto, não vejo outra volta a dar-lhes se não considerar aquilo que elas definem como o nível mínimo que todos devam atingir, não é? Independentemente do que elas dizem, nós não podemos de maneira nenhuma esquecer que as questões de metacompreensão leitora, portanto, da avaliação da leitura, têm que ser trabalhadas se nós queremos formar um leitor que seja capaz de eficientemente ler um texto literário. E um texto literário tem que ser lido sempre de uma forma historicamente situada enquanto fenómeno sociocultural que é. Não é um exercício de análise de texto em 90 minutos. Se for só isto, é pouco. É apenas uma parte. A relação com o texto literário pode exigir isso, mas não se esgota nisso. Sobretudo porque isso não nos permite, na maior parte dos casos, criar uma memória afetiva de relação com determinados textos. Não é? E provavelmente todos nós já tivemos seduções terríveis perante textos que descobrimos e que nos encantaram, ou que nós descobrimos e que nos chocaram profundamente e nos perseguem com esse choque que provocaram. Não é? Provavelmente todos nós já tivemos os nossos arrastamentos de asa por determinados escritores, não é? Já nos sentimos seduzidos a isso. E essas memórias afetivas são absolutamente cruciais. O que quer dizer que nós temos que lidar com o texto, temos que lidar com o intertexto, sim, mas não nos podemos esquecer do muito que tem sido oferecido em termos de domínios muito alargados de paratexto a todos os indivíduos que frequentam qualquer grau de ensino via bibliotecas públicas e via bibliotecas escolares. Nunca foram tão frequentes os encontros com os escritores, não é? Nunca foi tão fácil tê-los presentes fisicamente ou poder contactar diretamente com eles pelas redes sociais. E o que é certo é que alguns dos nossos alunos fazem isso, apesar da escola não lhe pedir, sobretudo olhando ao currículo. Ora, isto quer dizer que o tal leitor do século XXI, de que já aqui se falou muito hoje, é um leitor que supõe, de facto, ter como algo dominado por si a compreensão crítica, porque ele é um leitor que também vai ser produtor de conteúdos, isto é, ele tem de compreender um texto a ponto de ele próprio ser capaz de produzir conhecimento novo com base na sua pessoa, naquilo que ele sabia e no que o texto lhe oferece. E esse conhecimento é um conhecimento que tem que ser partilhado. Na tal rede de comunicação que há ali deve ter ficado esquecido no 8º ano, mas não aparece em mais lado nenhum. Deste ponto de vista, é claro que as bibliotecas têm um papel importante e podem otimizar esse papel. Achei curioso ter dias a publicação do 6º volume da Biblioteca RBE, precisamente sobre biblioteca escolar e trabalho colaborativo. E aconselho vivamente a leitura, no sentido em que há muitas pistas, e porque será que saiu agora um trabalho a este nível, não é? Há muitas pistas do modo como pode ser otimizado, aquilo que me parece que tem ainda muito caminho para fazer em termos de otimização de um desenho do trabalho feito ao nível do currículo e do trabalho feito ao nível da biblioteca escolar ou da colaboração com a biblioteca pública, feito em equipa previamente, não para no currículo se receber uma proposta da biblioteca escolar ou da biblioteca pública ou ir pedir à biblioteca pública para apagar um fogo, resolver um problema pontual. Com os problemas todos de gestão do tal tempo de que nós hoje aqui temos falado, que estão inerentes a esta questão, não é? É claro que por tudo isto perpassa a questão do cânone e a questão da ideologia. Não é? Nós hoje tivemos aqui connosco a autora de um conjunto de best-sellers, não é? Que não estão, que não são muito frequentemente, ou até há pouco tempo, consideradas como obras passíveis de entrarem no cânone, não é? Conhecemos todos declarações polémicas de escritores que vendem muito, imaginem o Miguel Sousa Tavares. Esta semana vimos a questão da Sofia no Panteão, não é? Mas o Miguel Sousa Tavares já fez... já sorriu muito dizendo que com certeza que não fará mais do que para a literatura, mas o que é certo é que vende mais do que muito autor de boa qualidade, não é? Ora, isto quer dizer
que o leitor tem que pôr a mão na massa, não vai estar sozinho nisso, mas tem de construir alguma coisa com a leitura. E desse ponto de vista, quer-me parecer também que há uma grande área de trabalho completamente esquecida, que tem que ver com uma das coisas que a mim, como leitora, sempre mais me maravilhou, e que tem que ver com a oficina do escritor, que é visível em muitos dos textos literários que se constroem precisamente sobre o como estão a ser construídos. Deste ponto de vista, falo de 2 exemplos que me parecem particularmente interessantes. Sempre fiquei absolutamente siderada com o facto do Carlos de Oliveira reescrever as suas obras a cada nova edição. E reescrever profundamente. Reescrita essa que tem sido objeto de estudo em contexto universitário. E sempre me pareceu desafiante o procurar perceber porque é que alguém se sente tão insatisfeito com o seu texto a ponto de reescrevê-lo, não é? Eu creio que o Carlos de Oliveira é, no caso da literatura portuguesa, um exemplo paradigmático a este nível, mas não é o único. Por exemplo, provavelmente lembram-se que o João de Melo reescreveu um romance que já tinha escrito sobre a Guerra Colonial. Creio que As Memórias de Ver, Matar e Morrer, ele reescreveu isso com outro nome que agora me falha. Mas posso-vos dizer daqui a pouco, procuro entretanto. Ou imaginem o José Gomes Ferreira, que é um autor que eu muito aprecio e que se dizia perseguido por um fadário diarístico. E o engraçado é que ao longo dos imensos diários, alguns deles bastante longos, outros curtos, que escreveu ao longo da vida, às vezes parece que está a falar de personagens diferentes. E nós percebemos, sentimos na pele essa construção da personagem, que é uma coisa que nós passamos o dia a ver quando andamos a percorrer o nosso feed de notícias no Facebook, não é? Nós também somos muito voyeuristas e na maior parte dos casos estamos a ver personagens. Agora, o que é certo é que quando a escola não tem isto em consideração, isto continua a existir. Portanto, voltamos lá aos tempos do Galileu, a Terra continua a mover-se. Nós só estamos a ficar com uma distância maior. Bem, eu acho que já passei o meu tempo pela cara da Emília. Só queria dizer que este documento, enfim, ele é brevíssimo e não terá grande utilidade. Queria chamar a vossa atenção para 3 referências que coloquei diretamente. Para 2 manuais do professor e do aluno, coordenados, um pela professora Yolanda Ribeiro, outro pela professora Fernanda Leopoldina Viana, para terceiro e 4º ano, 5º e 6º, que estão disponíveis online, o manual do professor. E só existe em formato digital. E, por outro lado, para um dicionário da Rede Internacional de Universidades Leitoras, que está editado em livro, mas que tem também uma edição em linha, que é aquela o primeiro link, de onde um dos diagramas foi tirado e que está em alimentação frequente e, portanto, é um ótimo instrumento atualizado para trabalharem, porque a primeira edição é recente e continua a ser acrescentado. Bom, isto é um pouco caótico, mas eu estou à vossa disposição para voltarmos a estas questões, não quero roubar mais tempo. A quem se segue. Obrigada. Obrigada.